E essa omissão aí, o demora em uma resposta do Estado, acaba piorando aí a crise, porque além de eles tomarem e ocuparem, eles quebraram. Então, provavelmente até consertar, até arrumar, vai atrasar ainda mais aí o escoamento desses produtos. Isso, na semana passada, a Justiça Federal de Santarém já tinha dado uma decisão, através do Tribunal Regional Federal em Brasília também, determinando a desobstrução em 48 horas. Se é para um brasileiro qualquer que não tem um cocar na cabeça ou que não tem uma ONG protegendo, aí eu saía correndo. Se a Justiça mandou, eu vou atender a Justiça. Primeiro, eu nem entraria, porque o meu direito de manifestação não dá o direito de depredação. E eles não estão nem aí. E se dane a justiça. Ah, tem uma decisão? Não vou cumprir. E o nosso receio agora é que, como eles fazem a manifestação, fazem o quebra-quebra, o governo vai lá e atende o que eles querem, você está criando, tal qual uma criança que aprende a fazer birra e o pai cede, está criando um monstro. Está criando um movimento que descobre-se que, se fizer quebra-quebra, se fizer pressão, as ONGs vão abraçar, os artistas de sempre do Salva Amazônia vai abraçar e o governo vai ceder. Até que ponto essas pessoas vão? Que poder que essas pessoas acabam tendo nas mãos? Daqui a pouco eles vão avançar contra o agro, vão avançar contra outros armazéns, e nós estamos criando pessoas com poderes quase que limitados. Só porque eu tenho o cocar na cabeça, uma ONG do lado, se diz indígena, a maioria nem sequer são, porque não existe esse estudo antropológico para saber se efetivamente é, mas cria-se um poder quase que limitado na mão dessas pessoas. Só que o brasileiro que nos assiste tem que saber que quem dá as cartas para que essa massa de manobra vai agir aqui ou acolá são as ONGs, que são mantidas com dinheiros internacionais, que são mantidos por países que são concorrentes diretos do Brasil, e que a valorização do agro, a redução do preço da soja, a maior competitividade da soja, sobretudo na Amazônia e no Mato Grosso, coloca em risco a balança comercial daqueles países. Então, é um jogo geoeconômico e geopolítico. Repito, não tem nada a ver com preservação indígena ou ambiental. É muito mais profundo do que isso. São ONGs aí bancadas, né, por outros países, mas com o apoio do Brasil. Porque o Brasil, o governo brasileiro, tem o poder de chegar e decidir, só que não decide porque o próprio político, né, os próprios políticos estão aliados a essas ONGs, aliados a esses países. Eles não estão preocupados com os verdes das árvores. Está vendo esse verde aqui em cima aqui? Essa aqui é uma árvore artificial aqui na Amazônia. É uma decoração. Mas vamos imaginar que fosse uma árvore de verdade. Eles não estão nem aí para esse verde, não. O verde que eles querem é dos dólares que eles usam como pano de fundo, esse verdinho aqui de trás. Mas a preocupação dele é o verde do dólar. Do dólar. Exatamente, aí essa planta é artificial, mas eu estou ouvindo aí o canto de um passarinho, tem uma trilha sonora aqui na nossa conversa. Hoje a gente está no ambiente propício, né? A gente está justamente na fazenda, dentro da Amazônia. Então, a gente fala o seguinte: você quer debater sobre a Amazônia comigo? Pelo menos primeiro conheça, porque quando a Revista Oeste nos procura aqui para falar sobre a Amazônia, ele está falando com um brasileiro que está agora aqui. Aqui é o estado do Pará, a Amazônia, a floresta amazônica. Eu estou olhando para ela aqui, está aqui do lado. Então, hoje a gente vê muitos artistas e muitos intelectuais que nunca botaram o pé aqui, nunca escutaram esse passarinho cantando. Então, assim, eu acho que primeiro conheça, para depois você falar. Porque a internet aceita tudo, a narrativa aceita tudo, a ideologia aceita tudo, o discurso é muito bonito, que o agro é fascista, que o agro está destruindo, mas ninguém vai falar a verdade nua e crua, que a Amazônia possui 83,7% da sua floresta preservada, intocada, e o agro da Amazônia não ocupa nem 13%, e é campeão de produção. Que o território só do Pará hoje possui 25% do seu território já travado por terras indígenas, sendo que a população indígena é apenas 1% da população paraense e vive na miséria. Que adianta criar terra indígena, sendo que o povo indígena vive na miséria? Então, a gente convida. Vocês estão ouvindo esse canto dos pássaros aí, esse fundo aqui, isso aqui é a Amazônia. Nós não estamos falando de dentro de uma salinha em São Paulo, lá na Paulista ou lá na Faria Lima. Não, aqui nós estamos falando, pisando
de onde a gente está comentando, de onde a coisa acontece, não é de ouvir falar. Os artistas, eles simplesmente interpretam um texto dentro de um estúdio, né? Simplesmente fazem uma interpretação de um texto que veio para eles em troca de um cachê. Então, repetindo aqui, doutor, risco de a dragagem afetar os rios não existe, não é real, é um papel que veio, tirou, simplesmente para... É como se fosse um circo armado. Na verdade, o decreto colocava esses rios num plano de desestatização. O que significa isso? Que a partir dali, IBAMA, secretarias municipais, secretarias estaduais iriam fazer um amplo processo de licenciamento para ver se aquela hidrovia era viável economicamente e ambientalmente, iria estipular condicionantes no sentido de desenvolver a questão econômica e garantir a questão ambiental conforme a legislação ambiental, que é a mais rígida do mundo. E aí sim poderia ter feito a concessão da hidrovia, que iria trazer benefício para todos. Só que isso tudo foi frustrado, porque a gente não chegou nem a ter a chance de provar que aquilo seria ambientalmente viável, não. Porque bastou falar que queria fazer, e aí virou esse pandemônio de ocupação e foi revogado. Então, é um atraso que fica no ar. Será que seria prejudicial mesmo ou não? Não chegou a ouvir nem o IBAMA, não chegou a ouvir nem a Secretaria do Meio Ambiente. Tamanho o poder dessa turma. Bastou um indígena que não é técnico, que não tem nenhum estudo na mão, nenhuma prova, nenhum documento, falar, como se eles fossem dono da verdade. Não houve um estudo, pelo menos eu não vi nenhum estudo, ó, por A mais B é prejudicial, porque se me mostrasse, lógico, que eu iria, enquanto morador da Amazônia, procurar. Mas não, é só a narrativa, não chegou nem nessa fase de analisar se era realmente. Ninguém parou para questionar, pera lá, aquele indígena ele está falando verdade mesmo ou é só uma narrativa? Vamos investigar isso? Não, já não, vamos atender essa birra aí, esse grito rapidinho e o agro. E os milhões de brasileiros na Amazônia que seriam beneficiados com isso. E a economia nacional não conta? Só o grito do índio com a ONG?